Saber Direito desta semana é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. As aulas introduzem a legislação do ECA, falam sobre a autorização para viagens e explicam os atos infracionais. Quem ministra é o professor Wallace França. Olá, meus caros telespectadores do Saber o Direito, meus alunos, operadores de direito de todo o Brasil. Já estudamos algumas coisas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e agora iremos dar continuidade, iremos aprofundar alguns temas relevantes. Você já viu comigo o conceito de criança, de adolescente, já viu o conceito daquela primeira infância, já viu o conceito do jovem adulto, já sabe da aplicação do ECA em relação àquelas pessoas entre 18 e 21 anos. Falei contigo sobre a questão do flagrante, seja flagrante de ato infracional, seja flagrante de delito, a teoria da atividade aplicada às condutas praticadas por crianças e adolescentes. Falamos da aplicação da súmula 711, a famosa súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Com isso foi somente na primeira aula, Você já ficou apto a acertar diversas questões de prova. Mas demos continuidade. Falamos daquele ponto interessante sobre a viagem, A viagem da criança, adolescente, seja viagem de âmbito nacional ou viagem de âmbito internacional. E você foi aprofundando os temas. Agora, depois de falarmos das viagens, aprofundaremos as medidas socioeducativas. Mas antes de aprofundar as medidas socioeducativas, assim como você já aprendeu comigo, iremos aprofundar um pouco a questão do ato infracional, Falar um pouco do ato infracional, fazendo um paralelo com o Código Penal, com o direito penal em si. Porque você aprendeu comigo que a conduta praticada antes de 18 anos, eu chamo isso de ato infracional. A conduta praticada depois de 18 anos, eu chamo isso de crime ou de contravenção penal. No direito penal, o Brasil adota o conceito analítico de crime através da teoria finalista de Wesel. Professor, o que você está falando para mim? Melhora para mim porque eu sou estudante de direito, eu estou aprendendo ainda. Você já ouviu falar que crime é fato típico, ilícito e culpável. Como é que eu encaixaria uma criança ou adolescente nesse conceito analítico de crime? Só para você ter uma ideia, a criança e o adolescente, quando praticam uma conduta que é equiparada a um crime, por exemplo, atirar em alguém querendo matar, eu não posso dizer que ela está praticando um crime de homicídio, porque falta um elemento do conceito tripartido. O conceito tripartido é fato típico, ilícito e culpável. Para a criança e para o adolescente, não existe a culpabilidade, porque dentro da culpabilidade existe um elemento chamado imputabilidade. Na Alemanha, a atribuibilidade. Sendo que, para a criança e adolescente, eles são inimputáveis. Quando eu falo em inimputabilidade, no caso de criança e adolescente, é uma inimputabilidade por causa da idade. Tão somente por serem menores de 18 anos são inimputáveis. Logo, eu excluo a culpabilidade deles. No entanto, é sabido que criança e adolescente praticam fato típico e ilícito, desde que não tenha um excludente, claro. Mas a conduta por eles praticadas é fato típico e ilícito. Isso é tão interessante. Quando a gente olha dentro do direito penal, existe uma briga, você que é operador de direito, você sabe, entre a teoria bipartida e a teoria tripartida do delito. Existe essa briga. Para a teoria bipartida, crime é fato típico e ilícito. Para a teoria tripartida, crime é fato típico, ilícito e culpável. Em relação à criança e adolescente, eu estarei excluindo a culpabilidade. Olha o raciocínio agora. Para a teoria bipartida do crime, em relação ao conceito analítico, crianças e adolescentes praticam crimes. Por quê? Porque eles praticam fato típico e ilícito. Só não há culpabilidade. Para a teoria tripartida, criança e adolescente não pratica crime. Prevalece em nosso direito a teoria tripartida. Apesar de o Código Penal, se você olhar a literalidade dele, a letra da lei, ele fala que aquele que é excludente, aqueles que não têm culpabilidade, o termo utilizado pelo Código Penal é isento de pena. Toda vez que você vir no Código Penal o termo é isento de pena, eu estarei falando de uma exculpante ou dirimente.
Exculpante ou dirimente significa excludente de culpabilidade. A inimputabilidade é um caso, tá? O nosso artigo de 27 do Código Penal vai dizer que os menores de 18 anos são inimputáveis. Logo, para a teoria tripartida, eles não praticam crime, nem contravenção penal. Professor, ok, cheguei no raciocínio. Não praticam crime, não praticam contravenção penal para a teoria tripartida. Mas só para você ter uma ideia, se uma criança ou adolescente atentar contra a sua vida, você pode, em legítima defesa, se defender dele, mesmo que ele ou ela não esteja praticando crime ou contravenção. Por quê? Porque a legítima defesa é contra ato injusto. E o ato dele é injusto, porque é fato típico e ilícito, injusto penal. Nosso justo penal é formado pelo fato típico e pela ilicitude. O que não há, no caso, é a culpabilidade. Perfeito? Tranquilo? Professor, entendi. Eles não praticam crime nem contravenção penal. Estou satisfeito. O que eles praticam, então? Eles praticam o chamado ato infracional. O que é, então, esse ato infracional? Né? Esse ato infracional tão falado no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro ponto de partida, é o artigo 103 da Lei 8.069 de 90, que é o famoso ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu irei desmembrar contigo o 103 e depois vou fazer uma crítica, um complemento, melhor dizendo. Então, o 103 fala assim: considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção. Ora, fácil, tranquilo. O Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele faz uma equiparação. Fala, olha, ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção. Não fica de fora as contravenções penais, tá? Ou seja, eu posso dizer que ato infracional é a conduta descrita como infração penal, porque infração penal é um gênero da qual eu tenho as espécies crime e contravenção penal, ok? Posso dizer com certeza, sem problema. Ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Não confunda, tá? Não confunda, olha, importante, presta atenção. Não confunda o ato infracional com o próprio crime, porque o Estatuto, ele também prevê crimes. Eu já te dei o exemplo da pornografia infantil, eu já te falei do exemplo do 239, que é o ato de levar, né, promover um ato para levar para o exterior uma criança ou adolescente sem as formalidades legais. Então, tem a corrupção de menores. São crimes previstos no ECA, crimes previstos no Estatuto. Cuidado, esses crimes previstos no Estatuto são crimes praticados por adultos. Quem pratica crime é o adulto. Não se confunde com um ato infracional praticado pela criança ou adolescente. Lembrando que tanto criança quanto adolescente pratica ato infracional. Tá? Tanto criança quanto adolescente pratica ato infracional. E ato infracional é essa conduta descrita como crime. Não precisa ser uma conduta descrita como crime no ECA. Pode ser uma conduta descrita como crime em qualquer lei penal, seja no Código Penal, seja na legislação extravagante. Ok? Esse é um ponto que você não pode se confundir. O ato infracional, a doutrina até fala que existe aqui uma tipicidade remetida. Porque você olha para o 103, você não sabe o que é o ato infracional. Você só sabe o que é a conduta descrita como crime ou contravenção. E o que é crime ou contravenção? Você remete ao Código Penal e à legislação extravagante, com tipicidade remetida. Então você olha aquela conduta descrita aquela conduta praticada, se ela for descrita como um crime ou contravenção numa legislação penal, no Código Penal ou legislação extravagante, eu chamo isso de ato infracional. Porque somente ato infracional, aquela conduta descrita como crime ou contravenção penal praticada por criança ou adolescente. Porque se essa conduta for praticada por adulto, eu terei crime, eu terei contravenção penal. Tudo bem? Tranquilo? Estou sempre lembrando. É a conduta praticada por criança ou adolescente prevista como crime ou contravenção penal na legislação penal como um todo. Perfeito? Lembrando e remetendo às aulas anteriores, que se a criança pratica ato infracional, as medidas aplicáveis a ela é o artigo 101 do ECA. São as chamadas medidas específicas de proteção. Eu só posso aplicar a medida protetiva. Na prática, chamamos de medida protetiva. Eu só posso aplicar a denominada medida
protetiva à criança e adolescente. Eu não posso aplicar a chamada medida socioeducativa, tão somente medida protetiva. Para o adolescente, no entanto, pela prática de ato infracional, aí sim eu posso aplicar a medida socioeducativa. Por alto aqui, já te trazendo para o contexto, a medida protetiva, ela não pode implicar em privação, restrição da liberdade. A medida socioeducativa tem um caráter mais sancionatório. Ela sim pode implicar em privação da liberdade. Então, para a criança não tem privação da liberdade. Continuando, para a criança, eu não posso nem iniciar um procedimento de investigação de ato infracional. O famoso, nome dado pela doutrina, não é meu, ai, autos de investigação de ato infracional. Criança, você nem inicia ai. Para o adolescente, tem ai. Adolescente pode chorar, tem ai, porque para ele vai ter sanção. Autos de investigação de ato infracional. Posso aplicar a ele, então, uma medida socioeducativa. Só para você ter uma ideia, já que você é operador de direito, se um adulto pratica crime, a depender do crime, eu vou ter para ele um inquérito policial ou um termo circunstanciado de ocorrência nas chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo, né? Contravenções penais e crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Ou inquérito policial, né, nos casos que não é infração de menor potencial ofensivo. Para o adolescente, não tem inquérito policial, não tem o nosso termo circunstanciado. Para o adolescente tem o ai. Ok? Para o adolescente tem o ai. No final desse procedimento, se fosse um adulto, teríamos uma denúncia em crime de ação penal pública. Teríamos uma queixa-crime em crime de ação penal privada. Para o adolescente, não. Para o adolescente, eu chamo de representação. O Ministério Público representa para a aplicação de uma medida socioeducativa. Tá? Não confunda essa representação do adolescente com as ações penais públicas condicionadas à representação do ofendido, que é outra coisa. A representação aqui, no caso do ECA, é a peça inicial, entre aspas, acusatória, para iniciar o procedimento, o processo, melhor dizendo, para aplicação de medida socioeducativa. Eu chamo a peça de representação. Tá? O Ministério Público representa em relação ao adolescente para a aplicação de uma medida socioeducativa. Interessante também que não existe a questão de ação penal pública condicionada, incondicionada, privada, não existe. É como se fosse, é porque nem existe. Todas as ações socioeducativas, para o adulto eu chamo de ação penal, né? Para o adolescente eu chamo de ação socioeducativa. É como se fossem todas incondicionadas. É como se fossem todas incondicionadas. Exemplo, existiu o exemplo do estupro, que não vale mais, mas eu vou te explicar ele porque ele não vale mais. O que seria o nosso exemplo do estupro? No exemplo do estupro, em relação ao exemplo do estupro, era um crime de ação penal pública condicionada à representação. Agora imagine se um adolescente praticasse uma conduta descrita como estupro. Um adolescente estuprava uma mulher adulta. Se fosse crime, era de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, a mulher deveria representar para que houvesse flagrante, para que houvesse inquérito, para que houvesse ação penal. Mas, no caso de adolescente, não existe isso. Logo, para o adolescente, é como se fosse tudo incondicionada. Ela não precisaria representar. Não se daria a ela esse direito de representação. Por quê? Porque não existe em relação ao adolescente. Só que o estupro hoje é ação penal pública incondicionada. Logo, esse exemplo não existe mais. Posso citar o exemplo da ameaça, crime de ameaça. O crime de ameaça, 147 do Código Penal, é de ação penal pública condicionada. Logo, a vítima tem que representar para que o autor do crime possa ser, entre aspas, punido. Em relação ao adolescente que pratica um ato infracional equiparado ao crime de ameaça, não é necessária essa representação. É como se fosse tudo incondicionada. É como se fosse tudo incondicionada. Tudo bem? Tranquilo? Respira, se acalme e vamos adiante, ok? Continuando, quais são as medidas socioeducativas? Vamos lá. A advertência, é muito comum em prova cobrar se é medida socioeducativa, se é medida protetiva. Dica, decore, aprenda as medidas socioeducativas, porque são poucas. As demais são medidas protetivas.
ok? Se a prova tentar fazer essa confusão contigo, lembrando que até na própria prova da OAB, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma matéria específica, tá? É um conteúdo específico, ok? É como se fosse um bloco só do ECA, só do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos lá, medidas socioeducativas, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, regime de semi-liberdade e a mais famosa delas, a sexta e última, internação. Só para você ter uma ideia, tá? Não pense igual. A internação é como se fosse, não é, mas é como se fosse a prisão do adulto. Então, o adulto é preso, o menor é internado, é em estabelecimento educacional. O maior é punido, tem uma sanção penal para ele. O adolescente ele não é punido, ele recebe uma medida socioeducativa, uma medida que educa socialmente, ok? A primeira medida é a nossa medida de advertência. A primeira medida é a nossa medida de advertência. Quem aplica medida socioeducativa é o juiz. Como é que o juiz vai aplicar a advertência? Uma audiência para ele poder advertir verbalmente o adolescente. Então, ele adverte verbalmente o adolescente, ok? Uma advertência verbal que será reduzida a termo. Ele reduz a termo. O nome da audiência, aí já seria um aprofundado, né? Qual é o nome da audiência para aplicação de advertência? Audiência admonitória. Tá? Em uma audiência admonitória, aplica-se a advertência. Outro ponto importante em relação à advertência é o seguinte, é que para a aplicação de uma medida socioeducativa, o juiz tem que ter prova robusta, comprovação de autoria e de materialidade. Assim como para a condenação a alguém por ato criminoso, por crime. O juiz tem que ter lá a comprovação de autoria e de materialidade. Sem essa comprovação, não teria como aplicar a medida. Cuidado com a advertência. Para a aplicação de advertência, não é necessário essa robusteza. Não é necessário que o juiz tenha ali a comprovação de autoria e materialidade. Professor, é necessário o quê, então? Isso cai em concurso, cai em prova de OAB. Para a aplicação de advertência, basta que exista a comprovação da materialidade e do indício de autoria. Tá? Eu não preciso de comprovação de autoria, basta o indício de autoria, perfeito? Para a aplicação da advertência. Tudo bem? Tranquilo? Continuando, próxima medida. Próxima medida é a obrigação de reparação do dano. Este rol, né, esta lista de medidas socioeducativas, estão previstas as medidas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Quiser acompanhar, pode puxar o 112 que está lá a lista. Lembrando que os demais artigos, eles vão minuciando as medidas. Né? A advertência é falada em seguinte, depois a obrigação de reparar o dano e por aí vai. Tudo bem? Então, a próxima medida é a obrigação de reparação do dano. E é uma medida importante, tá? Uma medida importante. Antes de adentrar na obrigação de reparação do dano, eu vou trazer aqui um teste do seu conhecimento com uma questão fácil, só para a gente poder respirar e ver que às vezes cai em prova coisa tranquila. Para mim, o quiz na tela. Conforme o ECA, o que é considerada a conduta descrita como crime se praticada por criança ou adolescente? Letra A, crime de menor potencial ofensivo. Letra B, contravenção penal. Letra C, ato infracional. Letra D, crime hediondo. Com isso, você pode se perceber, isso é uma questão de concurso, tá? Parece fácil sim, mas é uma questão de concurso. Com isso, você pode perceber que, às vezes, a própria questão é uma questão tranquila, uma questão fácil, que é entregue para você. A conduta descrita como crime ou contravenção, normalmente em questões eles excluem ali o contravenção penal. A conduta descrita como crime ou contravenção penal é o nosso ato infracional quando praticado por criança ou adolescente. Só que queria enfatizar um ponto aqui, que eu já falei, né? Já falei e volto a repetir. Criança pratica sim ato infracional, tá? A criança pratica ato infracional. O que eu não tenho para ela é uma medida socioeducativa, tá? Eu não posso aplicar a ela, por exemplo, a advertência, porque a advertência é uma medida socioeducativa, tá? Eu aplico somente as medidas
protetivas. Perfeito? Coloca para mim na tela o nosso gabarito. Vamos ver quem acertou. Então, olha lá, não teria como errar. Gabarito letra C, ato infracional. Tá? Ato infracional, que é a nossa conduta descrita como crime ou contravenção penal. Perfeito? Vamos lá, vamos dar sequência. Continuando. Ponto que eu acho importante, que sempre tem caído em concurso, antes de continuar as demais medidas socioeducativas, é falar da privação da liberdade, tá? Em relação à privação da liberdade. De tudo que eu falei, essa diferença de criança e adolescente, você já aprendeu quem é criança, você já aprendeu quem é adolescente, eu só posso privar a liberdade do adolescente. É somente a liberdade do adolescente que pode ser privada. E a regra é mais ou menos parecida com a do adulto. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, vai dizer que ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo lá as infrações militares, né? Lembrando que militar sempre está na exceção. Para o adolescente não tem nem exceção do militar. O adolescente não poderá ser apreendido, porque ele não é preso. Lembrando que os termos utilizados são diferentes. O adolescente não pode ser apreendido, salvo em flagrante de ato infracional, ou por uma medida determinada, escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, juiz da infância e juventude. Ok? Então ele só pode ser apreendido de duas formas, ou é flagrante, ou existe ali um mandado judicial. Normalmente esse mandado judicial é chamado de busca e apreensão. Tá? É uma busca e apreensão para apreender o adolescente. Perfeito? E olha que detalhezinho importante que sempre cai em prova. Cai na OAB, cai em concurso, sempre está caindo. Se o adolescente for apreendido por força de flagrante, olha só como é fácil entender, como é fácil você perceber. Quem é que normalmente realiza o flagrante? Quem é que normalmente está ali para fazer o flagrante? Quem é que a população chama para apreender, para pegar o adolescente? É a polícia militar, tá? Normalmente você liga lá na polícia militar. Você liga a polícia militar, a polícia militar vai lá e pum, pega o cara. Normalmente a polícia militar. Se é a polícia militar que realiza normalmente o flagrante, ali aquela primeira força estatal que chega, para onde é que esse adolescente será encaminhado? Esse adolescente será encaminhado para a autoridade policial, tá? Ele será encaminhado para a autoridade policial. Perfeito? Só que o adolescente, ele também pode ser apreendido por uma medida escrita e fundamentada por uma ordem judicial, né? Por uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Quando existe uma ordem judicial, quem é que cumpre normalmente a ordem judicial? Normalmente, quem cumpre já é a autoridade policial. Já é ela que cumpre a ordem judicial. Professor, e a PM? A PM serve de apoio, normalmente. Quando ele vai numa busca e apreensão, ele chama a PM de apoio, ou às vezes o próprio adolescente está na delegacia, ele vai lá e cumpre a ordem judicial de busca e apreensão. Se já é a própria autoridade policial que cumpre a ordem judicial, será que a autoridade policial vai encaminhar para quem esse adolescente? Encaminha esse adolescente para a autoridade judiciária. Artigos 171 e 172 do ECA, que cai bastante. Vamos decorar rapidamente. Olha, é o seguinte, ó. Adolescente apreendido por força de flagrante será encaminhado à autoridade policial. Cuidado que na prova trocam por judiciária, não, é policial. Adolescente apreendido por força de ordem judicial, encaminhado à autoridade judiciária competente. Judicial, judiciária. Flagrante, autoridade policial. Outro ponto importante é o seguinte, imagina que um adolescente, isso é comum, tá, na prática. Imagina que o adolescente, ele, juntamente com um adulto, praticam ali atos ilícitos do âmbito criminal. Para o adolescente, ato infracional, para o adulto, crime. Normalmente, o adulto deixa o adolescente pegar o pepino porque sabe que para o adolescente a sanção é bem menor. Então, um adulto e um adolescente, eles realizam furtos num determinado local. Pegando como exemplo, aqui em Brasília, no Mané Garrincha. No Mané Garrincha está lá o adolescente e o adulto subtraindo celulares de terceiros. Os dois são pegos em flagrante. Os dois são pegos em flagrante. Para o adulto, eu posso chamar de flagrante delito. Para o adolescente, eu chamo de flagrante de ato infracional. Tá? É o flagrante de ato infracional. Lembrando que próximo ao Mané Garrincha existe ali uma delegacia de polícia. Ali existe uma delegacia de polícia.
Pergunta, do lado, pergunta, será que eu vou pegar o adulto e o adolescente e encaminhar para essa delegacia de polícia diretamente ou não? Eu omiti algumas informações propositadamente. É o seguinte, se houver ato infracional, o adolescente deverá ser encaminhado à delegacia especializada, DCA, Delegacia da Criança e do Adolescente, que existe em Brasília. Logo, o adolescente não pode ser encaminhado àquela delegacia comum. Ele tem que ser encaminhado à delegacia especializada. E o que mais cai é o seguinte, ele não estava em concurso? Sim, ele estava em concurso. Logo, o adulto também é encaminhado à delegacia especializada. Esse é o ponto. Os dois, sim, concurso, os dois são encaminhados à delegacia especializada. Depois, o adulto é encaminhado à delegacia comum. Tá? Somente depois é que o adulto é encaminhado à delegacia comum. Perfeito? Então, os dois, em vez de ir para a delegacia comum, os dois irão para a delegacia especializada. Depois que o adulto é encaminhado à sua delegacia comum. Lembrando, e aqui adentrando ao direito penal, eu sei que muita gente tem dúvida em relação a isso, o adolescente responde por ato infracional. Ato infracional. O adulto responde pelo quê? Vamos lá. Nessa conduta que eu te falei, o adulto responderá por crime. Qual crime? Ele responderá pelo crime de furto. Primeiro ponto. Crime de furto. Furto simples ou qualificado? Furto qualificado pelo concurso de agentes. O nosso artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, que fala do concurso de 2 ou mais pessoas. Professor, mas ele estava com o adolescente. A figura do adolescente é contado para fins desse concurso? Sim. A figura do menor de idade é contado para fins de concurso de agentes. Logo, ele responderá pelo furto qualificado pelo concurso de agentes, e aí vem um ponto importante, somado ao crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244b do ECA, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é induzir o menor ao crime praticando com ele uma infração penal. Ok? Então, ele praticou com o menor uma infração penal, conforme a súmula 500 do STJ, é um delito de natureza formal. Logo, ele responderá pelo furto qualificado pelo concurso de agente, mas a corrupção de menores, tá? Pelos 2 crimes em concurso. Perfeito? Conforme o Superior Tribunal de Justiça, isso somente não ocorre no delito de tráfico. Tá? No delito de tráfico de drogas, ele não responderá juntamente com o crime de corrupção de menores. Por quê? Porque no delito de tráfico já existe um aumento de pena específico pela presença do menor. Então, o agente vai responder pelo tráfico de drogas, tá? Se traficar juntamente com o menor, somado a essa pena, o aumento de pena pela presença do menor, previsto lá no artigo 40 da Lei 11.343 de 2006. No entanto, é possível que ele responda pelo delito do 35 da Lei de Drogas, que é a associação para o tráfico. Na associação para o tráfico, artigo 35, bastam 2 agentes. E a presença do menor é válida. Logo, o adulto também pode responder aí pelo 35, ok? Só dando aqui uma pincelada em demais legislações. Perfeito? Vamos adiante, vamos lá, continuando. Falamos da advertência, vamos falar agora da obrigação de reparação do dano. É sabido que, no direito civil, as condutas praticadas por menores de idade responderão civilmente os pais. Até o Código Civil fala, aqueles que estejam na presença e companhia, responde aqui, o menor até responde, mas o menor responde de forma subsidiária. O pai responde de forma principal e o menor responde de forma subsidiária. Caso os pais não tenham patrimônio, eu posso atingir o patrimônio do menor, mas primeiro o pai. Então, primeiro o pai é que responderá pela conduta praticada pelo menor. Ok? O pai que responde civilmente, digamos assim, é o pai que responde civilmente pelas condutas praticadas pelos menores. No entanto, conforme os enunciados do Conselho de Justiça Federal, em relação à prática de ato infracional, quando da aplicação da medida socioeducativa de reparação do dano, esta medida não é aplicada ao pai. Essa medida é aplicada ao adolescente. A obrigação de reparar o dano é dele. É ele que tem que reparar o dano. Essa medida não vai ser direcionada ao pai, e sim direcionada ao próprio adolescente
como responsável principal. É uma exceção à regra prevista no Código Civil. A responsabilidade prevista lá no Código Civil pelos atos praticados pelos menores, tá? A obrigação de reparação do dano. Ok? Podemos ir adiante. Próxima medida socioeducativa. A nossa prestação de serviços à comunidade. Adoro essa medida. Qual é o ponto importante da prestação de serviços à comunidade? O ponto mais importante da prestação de serviços é relacionado ao prazo da prestação de serviço à comunidade. Prevê o ECA, né, conforme o estatuto, a prestação de serviços ela será aplicada por prazo não superior a 6 meses. Ou seja, a prestação de serviços ela só pode ser aplicada até o prazo de 6 meses. E o adolescente pode cumprir essa medida em órgãos públicos, em até, como é prestação de serviços à comunidade, em até entidades particulares, mas de fins comunitários, né? Entidades aí não governamentais de fins igrejas, é possível a aplicação, tá? Mas normalmente é em órgão público, mas pode ser até em órgãos particulares aí de fins assistenciais, ok? E o prazo máximo dela é de 6 meses, tá? O prazo máximo dela é de 6 meses. E esse é um ponto para a próxima medida. A próxima medida é a liberdade assistida. Liberdade assistida. Lembrando que até a liberdade assistida são medidas de meio aberto. Eu não vou retirar a liberdade dele. Advertência não se tira a liberdade. Obrigação de reparar o dano não se tira a liberdade. A obrigação de reparar o dano ela é aplicada quando o ato infracional tem reflexos patrimoniais, né? Um furto, por exemplo. Prestação de serviço à comunidade, eu não retiro a liberdade dele. Tá? Prestação de serviço à comunidade, ele tem que cumprir 8 horas por semana, podendo ser cumprido num dia só. Tá? 8 horas por semana, podendo ser cumprido num dia só. E o prazo máximo dela é de 6 meses. A liberdade assistida, ele fica em liberdade, só que vai ter uma pessoa ali assistindo, um servidor assistindo a liberdade dele, e ele faz relatórios aí sobre as atividades do adolescente. Qual é o prazo da liberdade assistida? Esse é o ponto que o diferencia da prestação de serviços. A liberdade assistida terá como prazo mínimo 6 meses. A prestação de serviços terá como prazo máximo 6 meses. Conforme a lei do SINASE, que trata da execução das medidas socioeducativas, o prazo máximo da liberdade assistida também é 3 anos, conforme a internação. Mas o importante é você saber que o prazo mínimo é de 6 meses. Tá? O mínimo dela é de 6 meses. Enquanto que na prestação de serviço, o prazo máximo é de 6 meses. Antes de continuar, damos aquela respirada, muita informação, eu sei. Vamos ao nosso teste de conhecimento. Coloca para mim o quiz aí na tela. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional, letra A, será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. E, se a apreensão ocorrer por força de ordem judicial, será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. Letra B, ou por força de ordem judicial, será desde logo apresentado à autoridade policial que o encaminhará à autoridade judiciária. Letra C, será desde logo encaminhado à autoridade judicial, não podendo ser apresentado à autoridade policial. Letra D, será desde logo encaminhado ao Ministério Público e, se for apreendido por forças de ordem judicial, será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. Perceba então que uma questão que causa muita confusão na hora que você vai resolver essa questão, na hora que você vai responder, mas é uma questão tranquila. Flagrante, a autoridade policial, tá? Flagrante, a autoridade policial, por força de ordem judicial, encaminhada à autoridade judiciária, ok? Flagrante, autoridade policial, ordem judicial, a autoridade judiciária, ok? Coloca para mim o nosso gabarito na tela, só para confirmar a nossa informação. Gabarito letra A, flagrante de ato infracional será encaminhado à autoridade policial competente. E se a apreensão ocorrer por força de ordem judicial, será encaminhada à autoridade judiciária. Perceba, então, que não temos aí nada de difícil numa questão como essa. Basta o conhecimento. Era a leitura dos artigos 171 e 172 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Podemos continuar, então? Vamos lá.
Falei para você da falei para você da advertência, da obrigação de reparar o dano, da prestação de serviços à comunidade, da liberdade assistida. Falamos então de 4 medidas socioeducativas. Continuando, próxima medida socioeducativa. Próxima medida é o regime de semiliberdade. Só para fins assim de fazer um parâmetro para você entender um pouco, a semiliberdade é como se fosse o semiaberto do adulto. A semiliberdade é como se fosse o semiaberto do adulto. E a última medida é a internação, ok? No regime de semiliberdade, para o adolescente que está lá na semiliberdade, é obrigatória, tá? É obrigatória a escolarização e a profissionalização. Então, se ele está em semiliberdade, como força obrigatória, será aplicado a ele escolarização, olha que coisa boa, né? Será escolarizado, caso não tenha acompanhado a escola, e será profissionalizado. Ele será profissionalizado. Se você olhar para a internação, na internação também existe isso, mas existe como direito dele. Semiliberdade fala que é obrigatória e na internação fala que é direito. É a única diferença em relação a esse ponto, essa diferença na semiliberdade e na internação. Outro ponto é que a semiliberdade ela pode ser aplicada diretamente, assim como o regime semiaberto. O preso pode ir direto para o semiaberto. Semiliberdade é a mesma coisa, ele pode ir direto para a semiliberdade. Ou ela é aplicada como regime de transição para o meio aberto. Ou seja, o adolescente ele entra na internação, tá? Ele entra lá na internação, depois ele vai para a semiliberdade, depois ele vai para casa. É possível que ele saia da internação direto para casa, tá? Isso é possível. Mas é possível que a semiliberdade ela seja aplicada como forma de transição para o meio aberto. Eu estou falando dos pontos que caem em prova, os pontos que você tem que saber, ok? Um outro ponto. O Estatuto, ele diz que na semiliberdade é possível atividades externas. Na semiliberdade é possível atividades externas. Aí você lembra do semiaberto, né? Que tem a saída temporária para o adulto. Então é possível atividades externas. Segundo ponto, essas atividades externas independem de autorização judicial. Não é necessária autorização judicial para a aplicação de atividades externas na semiliberdade. Sempre gosto de fazer um parâmetro com a internação, porque esse parâmetro é o que você tem que saber. Tá? É esse parâmetro que vai fazer a diferença. Engraçado que na internação também é possível atividade externa. O ECA preconiza que é possível atividade externa na internação. Ou seja, não muda em relação à semiliberdade. Outro ponto é que o ECA não fala da autorização judicial. Mas eu já te adianto, também não se depende de autorização judicial para atividade externa na internação. É praticamente a mesma coisa, só que a escrita é diferente. Enquanto que na semiliberdade está escrito assim para você, é possível atividades externas, independentemente de autorização judicial. Ponto. Semiliberdade. Aí vai para a internação. Internação, é possível atividades externas, a critério da equipe técnica. A critério da equipe técnica. Ou seja, então não é do juiz, é a critério da equipe técnica, lá do estabelecimento educacional. Podendo o juiz decidir em contrário. O juiz pode dizer, para esse aí não vai ter. O juiz não autoriza a saída, mas ele pode pegar algum caso e falar, esse não tem. Isso ele pode, ok? Então o que muda? Enquanto na semiliberdade só fala que independe de autorização judicial, se independe de autorização judicial na semiliberdade, também será critério da equipe técnica, tá? Também será, mas não está escrito. Enquanto que na internação, o regime de internação, a saída, a atividade externa, ela é a critério da equipe técnica, podendo o juiz determinar em contrário. Essa é a nossa diferença, tá? Se é a critério da equipe técnica, também não será necessária a autorização judicial. Perfeito, tranquilo. Vamos adiante. Próxima medida, medida mais grave, digamos assim, é a nossa internação. Internação em estabelecimento educacional. O estabelecimento educacional, ele outrora já foi muito chamado de FEBEMs, as antigas FEBEMs. Esse nome não é utilizado mais. Estabelecimento educacional é o termo genérico. No Paraná eu chamo de SENSE,
no Mato Grosso do Sul eu chamo de UNEIS, aqui em Brasília era o antigo CAGE, São Paulo hoje é Fundação Casa, no Rio já foi o DEGASE, são estabelecimentos educacionais para a medida de internação. Infelizmente, na prática, às vezes é pior do que prisão. Às vezes não era para ser, porque é estabelecimento educacional para aplicação de medida de internação. Qual é o prazo máximo da internação? Ponto importantíssimo, saber o prazo máximo da internação. Na internação existem diversos prazos. Primeiro, temos a internação provisória. Não existe a prisão preventiva. Prisão preventiva não tem prazo definido. Ela não existe um prazo definido para prisão preventiva. Conforme preconiza o 311, o 312 e o 313 do Código de Processo Penal. Não tem prazo definido. Mas a prisão temporária, que é a prisão do delegado, que é durante a investigação, tem prazo. É de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. Mas, se o crime praticado for hediondo, é 30 mais 30. Em relação à internação provisória, o prazo será de 45 dias. Tá? O prazo de internação provisória será de 45 dias. Perfeito? Tranquilo? Prazo de internação provisória. E esse prazo, ele será, entre aspas, descontado do prazo total. Eu falo entre aspas porque a gente vai ver que não existe prazo determinado para a internação, nem para semiliberdade, mesma regra, tá? A semiliberdade não comporta prazo determinado. A internação também não comporta prazo determinado. Não comporta. Professor, como é que é isso? Como é que é não comportar prazo determinado? Simples. Se o juiz condena alguém por uma prática de tráfico de drogas, por exemplo. Tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343. A pena dele é de 5 a 15 anos. O juiz vai aplicar a pena lá e chega a 6 anos. O juiz aplica. Sentencio a pena de reclusão em regime semiaberto de 6 anos. Homicídio, 121 Código Penal, pena de 6 a 20 anos. O juiz aplica lá 6 anos. 6 anos, regime semiaberto. O juiz aplica a pena. O quantum definido. Existe um quantum definido de aplicação. Um prazo determinado. Diferentemente, na semiliberdade e na internação, não existe esse prazo determinado. O juiz verifica o caso concreto, vê que é um caso de aplicação de semiliberdade ou de internação e aplica. Aplica a semiliberdade e a internação. Sem determinar o prazo. Não se determina prazo. Ele somente aplica a medida. Professor, então todo mundo que entra, não entra com prazo, não sabe o prazo que vai ficar? Não se sabe o prazo que vai ficar. Por quê? Porque não comporta um prazo determinado. Eu só tenho os prazos máximos. Em regra, a internação tem como prazo máximo 3 anos. Em regra, o prazo máximo dela é de 3 anos. Só que existirão reavaliações a cada, no máximo, 6 meses. Então, todo mundo que entra com avaliações a cada 6 meses, ficando no máximo 3 anos. Eu disse em regra porque tem exceção, tá? Então, em regra, 3 anos, com avaliações em, no máximo, a cada 6 meses. Ou seja, o juiz não aplica um prazo definitivo. Então, você já sabe o prazo máximo da internação, em regra, 3 anos. Cuidado que eu falarei das hipóteses de aplicação de internação ainda. Nessas hipóteses, existe uma delas que o prazo máximo é 3 meses, não é 3 anos. Então, por isso que eu falo, em regra, 3 anos. Lembrando, isso que eu vou falar você já sabe. Se o adolescente completar 21 anos, se ele completar 21 anos, ele é liberado compulsoriamente, independentemente do prazo que ele já tenha cumprido. Então, o prazo máximo é 3 anos ou 21 anos, o que chegar primeiro, ou 3 anos ou 21 anos. Ok? Lembrando, reavaliações em, no máximo, 6 meses. Não se confunde a internação com o estabelecimento educacional, o acolhimento institucional. O que é o acolhimento institucional? É uma medida protetiva, é como se, antigamente chamava-se de abrigo. O antigo abrigo, hoje eu chamo de acolhimento institucional. Tá? O acolhimento institucional. Qual que é o prazo do acolhimento? Cuidado que tivemos alterações recentes de acolhimento institucional. Tá? Prazo máximo de 18 meses. Internação não é 3 anos? Acolhimento institucional, metade, 1 ano e meio. Tá? 18 meses. A internação, 3 anos.
Acolhimento institucional, 18 meses. 1 ano e meio, metade. Ok? Tranquilo? Qual é o prazo de reavaliação do acolhimento institucional? Internação não é 6 meses? Acolhimento 3, é metade. É só lembrar que é metade. O acolhimento institucional é medida protetiva, não implica em privação de liberdade. Internação é medida socioeducativa, implica em privação de liberdade. Então, o dobro. Tá? Só lembrar que é o dobro. Perfeito, tranquilo. Podemos respirar, está aprendendo. Pode colocar na tela mais um teste do nosso conhecimento para verificar se você realmente está aprendendo bem. Na tela para mim o nosso quiz. Acerca da prática de ato infracional, cujo autor é adolescente, assinale a opção correta. Letra A. A medida socioeducativa de caráter mais leve é a liberdade assistida. Letra B. Na medida de semiliberdade, a escolarização do adolescente é facultativa. Letra C. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 60 dias. Letra D. A liberação da medida de internação será compulsória aos 21 anos de idade. Com isso, você percebe que algumas informações faz com que você acerte a questão, ok? Olha só a letra A para a gente na tela. A letra A fala o seguinte, pode colocar na tela para mim a questãozinha. A medida socioeducativa de caráter mais leve é a liberdade assistida. Claro que não, temos a advertência, temos a obrigação de reparar o dano, temos prestação de serviço à comunidade. Letra B, semiliberdade e escolarização, a escolarização do adolescente na semiliberdade é facultativa. Eu enfatizei contigo, na verdade ela é obrigatória, escolarização e profissionalização. A letra C fala que a internação antes da sentença será por 60 dias. Eu não falei nesses termos contigo, então pode ter te causado dúvida. Na verdade, essa aí é a internação provisória. A internação antes da sentença é a internação provisória, como se fosse a prisão preventiva do adulto. Qual é o prazo máximo dela? 45 dias, não é 60 dias. Ok? Então, essa internação antes da sentença, ela terá o prazo máximo de 45 dias. E ao completar 21 anos, a liberação é compulsória no caso da aplicação da internação. Por isso, o nosso gabarito é a letra D, ok? Nosso gabarito na tela. A liberação da medida de internação será compulsória aos 21 anos de idade. Perfeito? Tranquilo? Só um detalhe que eu acho importantíssimo, que é o seguinte, toda desinternação, toda e qualquer desinternação será precedida de autorização judicial. Toda desinternação será precedida de autorização judicial. Mesmo, e aí é o ponto que muita gente cai, bobeirinha que muita gente cai, mesmo que seja no caso de liberação compulsória aos 21 anos. Mesmo nos casos de liberação compulsória aos 21 anos, é necessária uma autorização judicial para a desinternação. Porque o ECA preconiza claramente, tá? O ECA preconiza claramente que toda e qualquer desinternação será precedida de autorização judicial. Perfeito? Então, muito cuidado, porque às vezes cai em prova. Toda desinternação será precedida de autorização judicial. O aluno pensa, não, mas tem liberação compulsória aos 21 anos, logo essa aqui não precisa. Precisa? Sim, tá? Precisa aí da autorização judicial. Perfeito? Podemos ir adiante? Então, vamos falar da nossa internação. Falar especificamente agora da internação. Já falamos que a internação não comporta prazo determinado, eu tenho reavaliações a cada 6 meses. A internação também é uma medida excepcional. Lembra lá do direito penal, que o direito penal é a última ratio? Internação também é a última ratio. Mesmo nos casos em que se aplica internação, tá? Mesmo nos casos em que se aplica internação, tá? Porque existem os casos de aplicação de internação que a gente vai ver. Mesmo nos casos de aplicação de internação, se houver outra medida adequada, não se aplica internação. Se o juiz verificar em caso concreto que outra medida é mais adequada, não se aplica internação, tá? Não se aplica internação. Isso que eu estou falando, teve uma época que deu até uma celeuma, deu uma discussão lá no estado do Rio de Janeiro. Por quê?
Uma ONG fez um estudo, né, com a ajuda da mídia, fez um estudo e verificou que o juiz, quando ele pegava um adolescente pobre, ele aplicava internação. Quando ele pegava um adolescente com uma família mais abastada, com uma família mais de dinheiro, ele não aplicava internação. Aí a ONG, a mídia chegou lá e falou, juiz, por que você está fazendo isso? O juiz falou, não estou fazendo isso não. Falou, tá sim, olha aqui os números. Esse internação, esse não foi, esse foi, esse não foi. Aí o juiz, seguinte, o ECA preconiza que toda vez que houver uma medida adequada, outra medida adequada, não se aplica internação, olha, é a última rácio. E aquele adolescente que tem uma família que dá apoio, é possível que, num caso concreto, eu preveja que outra medida seja mais adequada. Logo, não é caso de internação. Agora, aquele adolescente que não tem família, né, que é da classe mais pobre, não tem como aplicar uma reparação do dano, por exemplo, não tem como aplicar uma reparação do dano. Logicamente que existem os casos de aplicação de internação, tem que estar no caso, tá? Não tem como aplicar outra medida, ok? Medida de internação, a nossa medida de internação, ela é aquela medida que priva a liberdade do adolescente. Então, ela tem que ser realmente a última rácio, tá? Ela tem que ser realmente a última rácio. Perfeito? Outro ponto importante, interessantíssimo, é que somente juiz aplica medida socioeducativa. Conselho tutelar não pode aplicar medida socioeducativa, tá? Conselho tutelar não aplica. Cuidado, que existe um ponto que pode te confundir, que é na remissão. Remissão com 2 S, tá? Não é remissão com C cedilha, não. É remissão com 2 S. É perdão. Remissão com 2 S significa perdão. O ECA prevê as hipóteses de remissão. Essa remissão, ela pode ser dada tanto pelo Ministério Público quanto pelo juiz. O Ministério Público, ele pode dar a remissão na fase pré-processual, também chamada de remissão ministerial, antes de ele representar, antes de iniciar o processo. Depois que ele representa para iniciar o processo de aplicação de medida socioeducativa, só o juiz que pode dar a remissão. A remissão dada pelo MP tem como consequência a exclusão do processo. A remissão dada pelo juiz tem como consequência a suspensão ou extinção do processo. Tá? MP, exclusão, juiz, suspensão ou extinção do processo. Preconiza o Estatuto que a remissão, tanto a do Ministério Público quanto a do juiz, tanto a ministerial quanto a judicial, pode ser cumulada com medida socioeducativa. A remissão pode ser cumulada com medida socioeducativa, desde que essa medida seja uma medida que não priva a liberdade. Logo, eu não posso aplicar remissão juntamente com internação e semi-liberdade, só com as outras, porque as outras são de meio aberto. Então, a remissão pode cumular. E quando o MP aplica, muita gente fala assim, o MP está aplicando juntamente com a medida. Logo, o MP está aplicando uma medida socioeducativa. Não. O MP, ele aplica, mas isso será homologado pelo juiz, tá? É o juiz que homologa essa aplicação da remissão ministerial. Logo, essa aplicação de medida socioeducativa não privativa de liberdade, ela não priva a liberdade, de meio aberto, pelo Ministério Público, será homologada pelo juiz. Logo, eu posso dizer com tranquilidade que somente juiz aplica medida socioeducativa. Tudo bem? Tranquilo? Com isso, nós falamos para você, já está apto, né, a acertar diversas questões. Você já aprendeu o nosso conceito destrinchado do que é ato infracional. Comentei contigo, olha, ato infracional. Tratando o ato infracional desde lá da teoria tripartida do delito, né, falando da teoria tripartida do delito. Falei com você também, eu acho que o mais importante, das medidas socioeducativas. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, a nossa liberdade assistida, o regime de sem-liberdade e a internação. E também comentei com você, para você não esquecer, a questão de a quem eu encaminho o adolescente, somente adolescente, tá? Quando ele é apreendido em flagrante de ato infracional, autoridade policial, ou quando ele é apreendido por força de uma ordem judicial, uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Aí ele será encaminhado à autoridade judicial. Eu minuciei para você a nossa advertência, eu minuciei a obrigação de reparar o dano, eu falei bastante da prestação de serviço à comunidade,
da liberdade assistida, não tem muito a falar, falei pouco mesmo, porque não tem muito. Da semi-liberdade, e eu não terminei ainda a internação. A nossa internação ficará para a próxima aula, os conceitos finais. Um abraço e eu espero você a seguir. Tchau, tchau. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.